Estamos apresentando Enigmas Rasgando o Verbo, com Cris de Pascoal e Kátia de Gato. Produção técnica, Mauro Dom Pedro. Geralmente a traição é o ato de suportar o grupo rival ou é uma ruptura completa da decisão anteriormente tomada ou das normas presumidas pelos outros. Então, quer dizer, a traição ela é ampla, né? Com certeza. E também, vamos falar do aspecto espiritualista. Se uma pessoa não é fiel a um amigo ou a um relacionamento, quanto mais às coisas espirituais, não é verdade? A pessoa que trai, ela já tem esse vício de caráter, como dizia Freud. Ela sente um prazer em causar essa decepção e achar que ela é o bambambam, que ela é melhor do que as outras pessoas. É uma coisa meia perversa, né? Que a pessoa já vem fazendo em várias vidas e continua nessa, né, Kátia Gaia? É um vício de caráter, como diz Freud. Essa dor da traição, né, Kátia, é intensa porque mistura vários sentimentos, como raiva, vingança, repulsa e até a culpa. Tudo em razão de que só podemos ser traídos por pessoas pelas quais guardávamos sentimentos de apreço e de admiração, e por conseguinte, nutríamos um alto grau de confiança. Geralmente é assim. Judas com JC foi assim. Eles tinham um alto grau de confiança, não é verdade, Kátia Gaia? É uma quebra de confiança muito grande. E quem nos traz são os nossos amigos, familiares, companheiros afetivos. Mas sabe por quê? Porque o problema está em idealizarmos o outro, em não enxergarmos que aquela pessoa é um ser normal, com vícios e virtudes. E quando a gente ama alguém, nós só vemos a parte encantadora. Daí a surpresa, a indignação, quando nos deparamos com essa dura realidade, né, Kátia? É verdade. Eu vou querer que você me permita abordar um pouquinho sobre a questão mesmo da traição relacionada a homem e mulher mesmo. Então eu vou deixar você tem aí algumas exposições, mas eu quero depois fechar com essa questão mais voltada para os relacionamentos atuais. Ok, eu vou falar da traição de modo geral, Kátia, porque essa história de traição já começa lá atrás, né, com a história bíblica de Lúcifer e o grande God aí, né? Então começa uma traição por aí, né? Então a coisa não é muito legal, porque você trai a confiança de alguém que te ama muito, isso em todos os aspectos, seja uma traição em trabalho, seja uma traição em família, em relacionamentos. Na política, então, nós não estamos sendo traídos, nós fomos traídos porque confiamos todo o nosso poder com o indivíduo representando a gente lá no poder. E eles fazem o quê conosco? Mas nós constatamos que essas pessoas que possuem tanta fraqueza quanto nós mesmos, muito provavelmente em graus e aspectos diversos, Kátia. Isso nos choca e alimenta o monstro dos nossos piores sentimentos em relação a essas pessoas. É impossível, no meu ponto de vista, que após a descoberta de uma traição, principalmente se for passional, as pessoas envolvidas voltem a ter seus relacionamentos como anteriormente. Porque havendo a descoberta automaticamente, a confiança se dissolve e nascem os sentimentos negativos já mencionados. Eu creio que para sarar de dor tão profunda, há que se fazer um trabalho mental onde, primeiro, temos que nos perdoar. Parece contraditório, né, Kátia? Mas a verdade é como eu disse logo atrás, né? Só somos traídos por quem amamos. Isso em qualquer situação. Por quem é o nosso eleito, entendeu? E se amamos, a gente idealiza como um ser quase divino. Sim. Portanto, precisamos nos perdoar por termos nos iludido e não vermos a realidade como ela é. Jung diz uma coisa, Kátia, que eu acho que vai ser bem legal para você começar seu assunto. Diga. Na questão da traição, na questão passional da traição, ele diz que nesses casos 3 pessoas se enganaram e que ninguém constrói castelos em cima de lama. Então, como é um vício de caráter, é como diz Zé Cabaleiro. Se ela faz comigo, vai fazer com o outro exatamente igual, entendeu? É a bolinha de neve, com certeza. Pode ter certeza disso. Sim.
Agora, fala um pouco dos relacionamentos. Eu sei que você é terapeuta nessa área, Kátia Gaia. Aborda as coisas que ocorrem nessas questões afetivas. É uma palavra muito pesada para se usar, mas hoje a frequência dela tem sido muito, muito utilizada e o pior, né, vivenciada. Então, duas perguntas são muito interessantes aqui. Por que traímos e por que somos traídos? E dentro das pesquisas que eu desenvolvo, a traição ela é um ato de infidelidade consigo mesmo. Com certeza, com certeza. Nós externalizamos. Traímos as nossas convicções, os nossos valores, e depois nós vamos trair alguém que está muito próximo da gente, com certeza. Tudo que vibramos e pensamos, nós atraímos para a nossa vida. E a traição, ela tem um padrão energético, vibracional, por que não dizer espiritual, que gera uma dependência e círculos viciosos. E por isso, sempre se repetem, como você acabou de dizer, é fato. É verdade. Pois é. E se nós alimentamos... Viu, Kátia? Por isso que o Zé Cabaleiro canta na música, né? Que a pessoa vai fazer com o outro exatamente igual. É um vício mesmo de caráter, né? É o vício. E se nós alimentamos, Cris, este padrão, nós estaremos sempre envolvidos em situações semelhantes e há pessoas que traem ou que foram traídas. Então a gente precisa quebrar esse vínculo ou esse circuito. Mas isso nós temos que ter o autoconhecimento e perceber esse boicote ou esse estado de corrupção que nós entramos. Pode ser momentâneo ou pode ser mesmo uma questão de caráter que você vai ter que fazer um tratamento. E isso absorve tempo. A traição, ela pode sugerir vários temas, como a perfídia, a falsidade, as emboscadas, a deslealdade, a infidelidade. Para alguns, pensar, olhar, desejar, sonhar com outro pode ser um ato infiel, mas para outros, ter aventuras passageiras uma única vez sem envolvimento afetivo ou como um simples programa para se satisfazer sexualmente pode não ser considerado traição, você sabia? Porque muitos dizem que o importante é ser matriz e não filial. Eu não sou a favor desta nem eu não. Eu acho que negócios de amor, nada de sócios, entendeu? Se precisasse, se fosse assim, nós não precisaríamos ter nenhum papel assinado como um casamento, né? Eu recebi agora há pouco aí no nosso chat, Kátia Gaia, pessoa dizendo assim que na realidade a traição você está mexendo com a posse de alguém. Posse o quê? Se você pega seu esposo ou sua mulher uma outra pessoa que está indo dentro da sua casa, não tem ser humano que aguente uma situação dessa mesmo, entendeu? É muito pesado, né? Porque a pessoa tem todas as possibilidades de chegar e conversar sobre essa relação, né? Ou mesmo que não seja dentro de casa, que pegue fora de casa, em qualquer situação, é muito pesado, não precisa disso, né? Vamos nos tratar assim com mais humanidade, honrar essa humanidade, porque é muito pesado, né, para quem ama e se sente traído, né? Sabe, Cris, essa observação sua, de fato, porque para mim, ou foi ou será. Hoje em dia, do jeito que nós estamos no nosso quadrado, as pessoas pensam muito em si. Então, elas, às vezes, até traem com o sentido de achar que se tem direitos. Eu não sei que direito é esse, mas enfim. Eu costumo dizer, você foi ou será. Traído? Com certeza. Todo mundo passa por isso, por algumas sequelas, e alguns saem mais rápidos, outros não. Mas essa traição, ela não é só homem e mulher. E a gente precisa ter uma coisa na cabeça. Isso é aqui, porque culturalmente outros países têm homens que têm outras mulheres, e eles não veem isso como uma traição, né? Mas isso, culturalmente no Brasil, nós somos um país que nós temos os nossos... a nossa forma de olhar para essa situação, porque nós constituímos família, nós temos essa questão aqui no Brasil, e não dá para comparar, né, Kátia Gaia, com outros países, né? Os países latinos são assim mesmo. Então, assim, as pessoas falam não só da traição emocional, que é uma traição de parceiro ou parceira, mas de amigos.
né? Amigos, né? Você tem um trabalho junto com um amigo e de repente você passa a perna nesse amigo. Isso é muito feio, né? Isso é falta de caráter, é falta de dignidade. Qualquer tipo de traição, no meu ponto de vista, é falta de dignidade. E olha, eu já vi isso muito no meio espiritualista também, Kátia. No meio religioso também, sabe? Sim. A gente se sente enganado por algumas questões aí, sabe? Gente querendo se promover à custa da espiritualidade, abordando essa questão espiritual como se a espiritualidade estivesse ali para nos conceder favor a todos os instantes, né? Então, se você não é fiel ao seu ser, ao teu próximo mais próximo, como você vai ser fiel a um trabalho de consciências mais elevadas, mais evoluídas? Você está sendo fiel a um trabalho de consciências que tem o mesmo nível de padrão que o seu, entendeu? Então não vamos rasgar o verbo aí, porque é o seguinte, Kátia, eu e você falamos também de espiritualidade, e a gente não pode deixar de citar que uma pessoa, quando age de forma anticosmoética, a lei de ação e reação vai agir. Com certeza, ela tarda e não falha. E a justiça divina, ela realmente existe, é diferente da nossa justiça. Não se dá para fazer com as próprias mãos, mas com certeza o que se colhe, ou quer dizer, o que se planta, colhe. E a colheita é amarga. É verdade. Olha, Kátia, as pessoas costumam dizer assim, mas o acaso vai me proteger se eu andar distraído, enfio o dedo numa tomada, lei de ação e reação. Linda, né? A música é linda, mas não procede. Sim. Mas olha, é simples. Você quer saber o que é lei de ação e reação? Se uma criança de um ano, meses, enfiar o dedo numa tomada, ela vai tomar um choque. Não, ela saiba ou não saiba que aquilo é uma tomada, ela vai tomar um choque. Assim é a lei de ação e reação. O que você fizer, você vai colher. Então, meu ponto de vista é que a gente deve, cada um de nós, buscar mais ser cosmoéticos, fazer para o outro o que nós gostaríamos que fizéssemos conosco, entende? Se a gente não tiver essa visão, a gente não se constrói enquanto humanidade. Nós vamos viver sempre no humano animal, né? Não no humano divino, né? Porque tem coisas que a gente até está pior do que os animais, né? Na questão de afeto, pelo menos. Eu posso citar um bicho que é fiel o tempo que ele vive com a parceira, que é a própria águia. Ela vive 50 anos, e nesses 50 anos ela é fiel para a parceira, o parceiro para a parceira, eles são fiéis, entendeu? Então a gente deve se tirar como exemplo esse tipo de atitude, né? E quem vê vantagem na traição, na realidade, está numa enorme desvantagem. Numa enorme inversão de valores, porque com certeza a traição ela está muito ligada a respeito, né, a dignidade e com certeza uma formatação do seu caráter. E a pessoa que ela se corrompe pela traição, ela gosta das coisas mais fáceis, porque a traição está vinculada com padrões negativos. E com certeza ela vai se envolver em mentiras, em outros padrões que também vão arrastá-la para uma derrocada energética e espiritual. Então, a pessoa precisa estar atenta ao que ela almeja, ao que a completa, o que faz bem a ela. Por isso o autoconhecimento, por isso a consciência de saber o que é bom, porque o bom tem que ser bom para todos, e se ela vive em comunidade, ela tem que trabalhar esse senso comum o tempo todo. Como diz John Haddington, que a traição nunca triunfa, né, Kátia? Porque se triunfasse, ninguém mais ousaria chamá-la de traição. É pesado, porque, queira ou não, eu tive alguns amigos que fizeram isso, e eu tenho certeza que quando eles colocam a cabeça na cama, e hoje mais velhos, e estão sozinhos, inclusive, eles devem lembrar da família que eles tinham, que perderam por nada, né, Kátia? Então, eu fico me questionando até quando que a pessoa vai continuar nessa roda do samsara, sempre esbarrando no mesmo problema. Quando que ela vai quebrar essa problemática que ela traz de vidas e vidas, né? Eu acredito que, tanto para os homens ou as mulheres, ela deve acontecer assim, a traição, devido às oportunidades que se existem de aventuras, por não estarem contentes aí com as suas parceiras.
E muitas vezes as pessoas resolvem a três um problema que tem que ser discutido em casa, né? E até são estimulados pelo meio de comunicação em massa, alguns desejos recalcados e a pessoa não vai trabalhar isto terapeuticamente, por prazeres diferenciados, porque todos nós temos aí os nossos desejos, que são muitas vezes algo ligado a coisas que até a nossa sociedade recrimina. Uma avidez sexual também pode ser um sinal de doença, isso tem que ser tratado, ou até por vingança, né? E tem muitas pessoas que querem provar que são viris, ou aquelas mulheres que adoram seduzir o tempo todo não estão preocupadas e esquece que às vezes a outra pessoa é envolvida em família, como você disse. E o ressaltar de tudo isso, que o que começa errado termina errado. Ah, com certeza, né? Ninguém constrói castelo em cima de lama, Kátia. Eu gostaria de falar uma frase do Renato Russo, para o nosso internauta perceber como ele tinha noção do que era traição. Ele dizia assim: quando querem transformar dignidade em doença, quando querem transformar inteligência em traição, quando querem transformar estupidez em recompensa, quando querem transformar esperança em maldição, é o bem contra o mal. E você, de que lado está? Não dá, hoje não dá mais, Kátia, para você falar de cosmoética, de espiritualidade, e você não buscar andar na reta, entende? O que você não deseja para você, você não deve fazer aos outros. Então, esse é o grande, o grande ensinamento que o próprio JC deixou aí. Amai-vos os outros como a ti mesmo. Se você não consegue se amar e se respeitar, como é que você vai respeitar o outro, né, Kátia? É o que você falou. A traição está muito ligada à dignidade, a vício de caráter, né? Se a pessoa não tem uma dignidade, que não tenha valores próprios, ela vai se entregar a qualquer aventura, a qualquer bobagem, e depois aí a vida vai mostrar para ela quais foram as escolhas que ela fez. Você concorda? Vale a dica da seguinte forma: busque entender seus desejos, mas faça-os de forma equilibrada, sem ferir, machucar ou envolver terceiros, e ao decidir pelo melhor caminho, seja feliz com a sua escolha. Não existem relacionamentos perfeitos, pois os humanos que os compõem, nós, estamos em evolução e ao conviver com outros, nós aprendemos sempre. E o amor, sem dúvida, ele está contido na doação dos mais belos sentimentos. E entre eles é a intensidade do afeto, da cumplicidade, a tolerância, a aceitação, a harmonia e o respeito. Coisas que a traição não abriga. Então qualquer coisa fora disso não é amor. Né? Kátia, é verdade. Na realidade, a primeira pessoa a não se amar é a própria pessoa que trai, né? Porque na realidade ela é uma pessoa fácil, volúvel, nas mãos de forças também negativas, que estão pesadas, porque na realidade no meu ponto de vista, é uma sabotagem que ela faz à própria existência, aos seus amigos, entendeu? E a gente não pode chamar de valor uma pessoa que assassina as pessoas, que trai seus amigos, que trai a sua família, que falta a palavra dada, que é desapiedado, que não busca ter cosmoética. Essas atitudes podem levar à conquista de um império. Essa traição pode até levar à conquista de um império, como pensava Judas, né? Mas não a glória da espiritualidade, da lucidez eterna, sabe? Isso jamais, entendeu? E isso, você vai criando interprisões kármicas que vão te levando vidas e vidas para fazer esses acertos. Você vai ter que ir atrás da pessoa em existências e mais existências, sendo colocado sempre frente a frente, para poder fazer esses acertos. E aí, vai depender do outro, se o outro quer perdoar, né, Kátia? Porque essa coisa, eu me perdoo, olha, se a pessoa se perdoasse realmente, né, Kátia, no meu ponto de vista, ela não faria novamente, né? Porque para você se perdoar, você precisa primeiro admitir que você errou, entendeu? Você só se perdoa se você admitir o erro e não repetir, né? A pessoa que repete tanto esse erro é porque já está viciada nessa coisa, né? E ela nem vê mais como erro, né? Acho que é uma vantagem, né? Acha que na realidade que ela é
ela ou ele é o bambambam do pedaço, que ele é o esperto, e o mundo nesse momento não é mais os espertos. Esses gurus, esses falsos gurus, tudo isso vai cair, Kátia. Nós que nos guiarmos pela nossa própria consciência divina, sabe? Porque a gente percebe também muita gente, assim, em questões religiosas, querendo, enganando as pessoas. Isso é uma traição à boa-fé das pessoas também, você sabe disso. Esse círculo que nós temos vicioso em achar que nós podemos administrar, além da nossa vida, a vida do outro, traindo e manipulando, isto não é viável, porque realmente dentro da malha que nós reencarnamos, ou dentro das mesmas famílias, ou as pessoas que nós reconhecemos nesta vida, e casualmente tenhamos ou venhamos a trair, muitas vezes você já fez isso ou você foi vítima, mas a partir do momento que você não tem consciência, esqueça a situação de vítima, investigue dentro de você por que aquela pessoa antagoniza contigo, antes de você fazer qualquer tipo de coisa que realmente você não queira que façam com você. A palavra ou simpatia ou empatia hoje, ela não tem sido mais usada porque ninguém quer estar no lugar de ninguém, porque todo mundo quer estar acima do outro, por cima do outro ou na frente do outro. Mas a empatia foi feita para você sentir o que o outro sente. E aí sim você vai saber o que é espiritualidade, porque você vai estar em conexão energética com o seu próximo. E dificilmente você vai trair quando você respeita a integridade do próximo, mesmo ele sendo... Porque para mim não existe nem inferior nem superior. Todo mundo aqui está em aprendizado profundo, senão nós não estaríamos aqui. Então pare, tenha consciência, respira. A gente está precisando olhar para os lados e ver o que está acontecendo. A gente está muito preocupado em vencer, em superar coisas. Não, gente, tem que viver dia após dia, minuto após minuto, porque tudo é muito importante. E aí você vai errar menos, ter que pedir perdão menos e de repente nem trair, né? É verdade. Hoje a gente vê os casamentos se dissolvendo, né, Kátia Gaia, por conta de traição. Então depois a gente percebe com os anos que as pessoas que fizeram com que esses casamentos se dissolveram, elas na realidade sabotaram a vida delas, entendeu? Porque as pessoas que são traídas, elas encontram força para sair disso, elas se perdoam por terem confiado naquela pessoa e elas vão estar muito melhor, porque elas não estão envolvidas com essa interprisão kármica. Então por isso que o Chico Xavier, nessa questão, ele diz, né, que feliz daquele que ele não gostaria de estar naquela situação, né? Porque isso criaria uma prisão kármica, né? Que vai levar séculos para se resolver essa questão. Então, sabe, a verdade é o seguinte, vale a pena ser honesto, sabe? E se você tem esse vício de caráter, vai se tratar. Você está precisando de um psicanalista, de um psicólogo, porque, na realidade, você não ama nem você mesmo. Se você se amasse, você ia pensar na sua vida, porque você, antes de trair o outro, você está traindo a sua própria vida. Eu concordo contigo nesse aspecto. O tratamento, a terapia, ela é muito bem-vinda. O psicólogo, o psicanalista vai te ajudar, porque querendo ou não, você vai investigar gavetas que estão ali, né, emperradas no seu passado, ou sei lá onde. Vamos falar dessa vida, ninguém está falando de outra não, porque o que você está fazendo aqui, você tem que resolver aqui. Esquece a outra vida, você não vai resolver de outra vida. Você tem que ser melhor hoje. Olha, Kátia, e a maneira como as pessoas lidam com a traição hoje põe em risco tudo aquilo que nos foi dito quando criança. A traição é, na realidade, uma tragédia, sim, porque ela destrói lares e depois a pessoa que traiu fica na lama, entendeu? E o tempo vai mostrar isso para essas pessoas. Todas as pessoas que eu conheci que trocaram as suas vidas por aventuras, ficaram sem a aventura e sem a própria vida que tinha, entendeu? Isso é científico, Cris. A gente pode ter certeza que é um ciclo que vai se quebrar, com certeza. Nada, absolutamente nada que você faz prejudicando o outro, você vai ter êxito. Então, cientificamente, a pessoa ela tem essa questão. Existem alguns livros que eu não vou mencionar aqui, porque eu não me recordo mesmo,
Mas quando eu fiz um tratado que me solicitaram para falar sobre esse tema anteriormente, eu vi tantos falarem disto e que nós temos até substâncias que nos capacitam a fazer isto, assim como questões passionais de crime, enfim. Isso tudo nós temos que tratar, às vezes, como uma doença. Porque o vício de caráter é doença. É verdade. E não espere que os outros confiem em você, se sabe que pode trair essa confiança dos outros. Trabalhe seu caráter antes de trabalhar seus relacionamentos. Vá trabalhar o seu caráter, porque isso é um vício. E todo vício é uma doença, entendeu? E essa é uma doença de caráter que faz... O maior prejudicado vai ser você mesmo. Então, busque se conhecer, sabe? Eu acho que é o primeiro passo que a pessoa deve dar, sabe, Kátia? Se conhecer e realmente reestruturar a sua existência nessa vida. Para se tornar um cidadão de bem e sair daqui olhando para trás dizendo valeu a pena eu ter sido fulano ou beltrano. Porque é muito triste terminar a vida sozinho. E geralmente as pessoas que costumam trair, o final delas é a solidão. E rasgando o verbo neste momento, para não rasgar os sujeitos, né? Eu agradeço muito aqueles que me traíram, porque graças a Deus eu cresci, estou aqui e eu nem me preocupo onde eles estão, espero que estejam bem, porque eu cresci e eu agradeço. Mas eles traíram a eles mesmos. Eu agradeço também a Suzana, né? E eu fecho rasgando o verbo, que é o seguinte, não dá mais, porque quando a nossa esperança de humano começa a crescer, eu mais me decepciono com a falsidade, com a mentira e traição que há em todos. E quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo os animais, entendeu? Porque eles são incapazes de fazer isso com qualquer pessoa. Mas eu deixo aí minha gratidão para a Rádio Excel, para a Suzana, e eu espero que todos nós consigamos verificar isso em nós mesmos. E não é só de forma passional, não. Em todas as questões de traição, eu acho que está na hora de todos nós começar a corrigir esse erro muito secular que nós trazemos de vidas e vidas, para que a gente possa ser uma consciência livre um dia. Nossa gratidão, Suzana, a todo o pessoal aí presente, que está plugado aí na Rádio Excel. Porque o mundo aqui, Kátia Gaia, sabe de quem é? Eu sei. O mundo é dos despertos. Verdade, porque essa lei de Gerson dos espertos já acabou. Então que a gente possa realmente sair daqui melhor do que nós chegamos. Kátia Gaia, manda seu recado final, que estamos nos nossos minutos finais. Eu agradeço a todos, uma boa noite, acompanhe, na próxima semana estaremos aqui no mesmo horário, e eu quero que vocês, assim, terminando este programa, nós temos o da TV Mundi, então acesse lá o www.tvmundi.com.br, programa inédito lá para vocês, falando sobre os seres estelares, e amanhã ao vivo lá na TV Facebook, a partir das 15 horas. Nós aguardamos vocês. Olha, eu só deixo o meu recado. Embora ninguém seja de ninguém, triste de quem se acha dono de alguém também. As pessoas têm sentimento, constroem relações, criam laços, mas ninguém pertence a ninguém, a não ser a si próprio. Por isso, você que está nos ouvindo, você vai ficar com você, sepultura dentro, eternidade afora. Então, busque ser melhor todos os dias, porque você vai responder para você sobre o que você fez e o que você deixou nessa terra. Minha gratidão ao Rádio Excel, beijo Suzana e a todos os nossos internautas, até a próxima terça-feira com mais um Rasgando o Verbo. Gratidão, Suzana. Até logo, Kátia Gaia. Tchau, Cris. Até mais. Beijo, até mais. Beijo. Acabamos de apresentar Enigmas Rasgando o Verbo.